Olá a todos, eu sou Eliane Vieira, professora de língua portuguesa. Hoje nós teremos uma aula sobre concordância nominal, é a aula de número 19. Na aula passada eu falei sobre a concordância verbal, hoje eu vou falar sobre a concordância nominal. Então, a concordância nominal ela vai se dar, como o nome já diz, entre os nomes, é óbvio, é uma adaptação entre os nomes. Mas que tipo de nome? Que nome que aqui eu estou me referindo? Substantivo, artigo, pronome, adjetivo, esses são os nomes que você vai precisar observar na hora da concordância nominal. Então, só para ter uma definição, a concordância nominal é a adaptação em gênero e número entre o adjetivo e o substantivo, por exemplo, ou entre o artigo e o substantivo, ok? Então, por exemplo, se eu falasse assim, ó, candidatos, eu tenho aqui um substantivo, né? Substantivo este que está no masculino plural, candidatos. Eu não posso simplesmente falar inteligente. Ah, candidatos inteligentes. Aqui houve um desvio em relação à norma culta. Em relação a que tipo de desvio? A concordância nominal. Porque se eu tenho um masculino plural, obrigatoriamente eu preciso concordar o adjetivo também no plural. Então, candidatos inteligentes. Se tivesse aqui, por exemplo, um artigo, os candidatos inteligentes. Então, repare que o artigo está se adaptando ao substantivo candidatos, em gênero e número, assim como o adjetivo inteligente também está se adaptando ao substantivo candidato. Se houvesse, por exemplo, no lugar de os candidatos, se houvesse um pronome, então eu usaria que tipo de pronome? Ó? Pronome demonstrativo, por exemplo, estes candidatos. Não é isso? Então, o pronome também se adaptou à palavra candidatos, também masculino e plural. Só que existem algumas, essa na verdade é a regra básica. Existem algumas palavras da língua portuguesa que têm um comportamento diferente. Então eu vou mostrar isso para vocês numa questão da ESAF sobre concordância nominal. Então ela fala assim, ó, quanto à concordância nominal, a única frase certa é: eles mesmo preencherão a declaração de bagagem. Então aqui eu tenho um sujeito. Quem preencherá? Eles, não é isso? Então, o sujeito masculino e plural. Esse termo mesmo também precisa concordar com o termo a que ele se refere em gênero e número. Então, eles mesmos. Eu precisaria colocar aqui um Szinho marca de plural. Uma vez que eles é masculino plural, mesmos também tem que estar masculino e plural. E se fosse elas? Elas mesmas, ok? Preencherão a declaração de bagagem. Portanto, essa daqui eu vou colocar também com maiúscula, vou colocar em vermelho aqui. Então, essa alternativa, letra A, é uma alternativa incorreta. Então, vou colocar aqui errada. Ok? Vamos para a letra B. Segue em anexo as provas do processo. Ótimo. Primeiro eu vou descobrir quem é o sujeito. O que segue? Anexo. As provas, não é isso? As provas seguem anexas. Então, se provas é o sujeito, as provas seguem, o termo anexo vai concordar com o nome a que ele se refere. Ele não está se referindo a provas. Provas é feminino e plural. Então, aqui deveria estar anexais. Deixa eu botar em maiúscula também. Seguem anexas as provas do processo. Colocando na ordem direta, as provas do processo seguem anexas, ok? Então, está se referindo, a palavra anexa está se referindo às provas e não à palavra processo. Então, essa também está incorreta, errada. Estamos, Kit, com o fisco. Ora, verbo estar aqui, pluralizado, né? Está aqui na primeira pessoa do plural. Quem está, Kit, com o fisco? Nós. Nós estamos. Um sujeito oculto. Nós estamos. A palavra Kit está se referindo ao sujeito oculto nós. Né? Então, deveria ser como? Nós estamos quites. Ok?
Então, quiteis, vou colocar aqui um S, também vou colocar em vermelho, aqui também, que a gente está corrigindo as frases, né? Vou colocar aqui também em vermelho. Ok. Então, essa aqui também está incorreta, né? Então, errada. Então, as palavras mesmos, ou desculpa, a palavra mesmo, a palavra anexo e a palavra kit, recapitulando, elas vão concordar em gênero e número com o substantivo ou a palavra ou ao termo que elas se referem, ok? Vamos para a letra D. A mercadoria estava meio escondida. Ora, vou ao verbo. Quem estava meio escondida? A mercadoria, um sujeito que está no singular e é feminino. A mercadoria estava o quê? Ela estava escondida. Então, repare que o predicativo está concordando perfeitamente com o substantivo mercadoria. Agora, vamos olhar a palavra meio. Se a palavra meio é advérbio aqui nesse caso, né? Estava meio escondida, ela precisa se referir a um adjetivo, a um próprio advérbio ou a um verbo. Então, nesse caso aqui, escondida, nós já vimos que é um predicativo do sujeito, a função morfológica é adjetivo. Então, meio aqui é um advérbio. Não é isso? Então, é um advérbio, está modificando um adjetivo, então esse advérbio ele é invariável, ok? Então, meio escondida, estou meio nervosa, estou meio triste. Por quê? Meio é um advérbio, o advérbio está na classe das palavras invariáveis, então não há flexão aqui. Eu não posso falar meia escondida. Ah, então eu não uso meia? Claro que você vai usar. Quando ele se referir à metade, eu quero meia porção de batatas fritas, por exemplo. Então, meia porção de batata frita, ok? Então, corretinha aqui, certa, tá maiúscula. Vamos para a letra E. É proibida entrada de frutas. Aqui a questão é o seguinte, ó. O que é proibida? Entrada. Só que esse substantivo, entrada, e é o sujeito, né? Ele está sem um determinante. Então, quando o sujeito, nessas expressões, é proibida, é necessária, isso tudo aí, a gente, com esse tipo de composição, verbo de ligação mais predicativo, se o sujeito não tiver determinado por um artigo ou por um pronome, ele sempre, o predicativo, sempre vai ficar no singular. Então, recapitulando, nessas composições, verbo de ligação mais predicativo, ok? O sujeito, se o sujeito estiver sem determinante, o predicativo fica no singular. Então, como é que deveria ficar aqui? É proibido entrada de frutas. Ah, eu não posso escrever proibida? Você até pode. Então, ó, reescrevendo a letra E. Como é que ficaria? É proibida. Aí eu coloco um determinante. A entrada de frutas. Dessa forma, tá correto. É proibida, aqui tem um determinante, ó, antes do sujeito, a entrada. Então, aí você pode concordar o predicativo com este sujeito aqui, sendo determinado pelo artigo. Então, resposta correta só é, e óbvio, a letra D de dado. Todas as outras estão erradas. Ok, pessoal? Essa é mais uma dica aí de língua portuguesa para concurso público sobre concordância nominal. Aos que ainda não conhecem meu blog, acessem www.portuguesconcurso.com. Fiquem com Deus e até a próxima.